Durante todos os anos em que Helena substituiu uma nobre senhorita, ela viveu sem amor. E no final de tudo isso, ela foi traída e abandonada por todos. Mas ela voltou no tempo e agora está na hora dela se vingar de todos aqueles que um dia ousaram machucá-la. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e finalmente eu trouxe o vídeo de Shadow Queen, que eu tinha anunciado que eu ia produzir ele há bastante tempo atrás. E eu consegui produzir esse vídeo agora, mas pode ficar sossegado que o vídeo tá completinho, maravilhoso. Você vai sair daqui com várias informações sobre esse manhwa. Mas antes de eu te entregar esse conteúdo bacana, já mete seu dedo aqui no like, já se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações, sempre tem conteúdo novo toda semana sobre o mundo dos manhwas. E nesse vídeo em especial eu vou trazer a primeira novel que eu fui ler, porque realmente eu não me aguentei ficar sem saber o final dessa vingança, que pra mim é uma das mais incríveis e bem construídas que eu já li na minha vida. Esse vídeo está super organizado e super dividido, porque eu tive que mexer no roteiro inúmeras vezes pra trazer o conteúdo de forma mais explicativa possível pra vocês, ainda mais pra quem não for ler a novel e ficar na parte de spoilers desse vídeo, pra vocês terem uma compreensão melhor, já que a novel é grande pra caramba, na minha opinião, pelo menos. Então, pra gente começar esse vídeo, eu tenho 3 informações que eu preciso deixar aqui pra vocês. E a primeira coisa que eu trouxe pra falar pra vocês é que a nossa protagonista, Helena, tem uma coisa muito marcante e que deixa essa história mais maravilhosa ainda, na minha opinião. Na sua primeira vida, porque a gente está falando de volta no tempo, então na primeira vida da Helena, ela é muito inocente, muito pura, e isso a torna tola, torna ela fácil de ser manipulada, fácil de ser controlada, porque ela não pensa direito, ela não tem uma inteligência, ela não tem um controle sobre suas emoções, ou até mesmo uma personalidade forte, sabe, que se impõe. Ela não é nada disso, ela é fraca, mas a sua segunda vida prova que ela, com muito esforço, com tudo que ela aprendeu, ela consegue se tornar a melhor versão de si mesma. Se você colocar muito esforço naquilo, você consegue alcançar o que você quer. Foi essa a impressão que eu tive lendo a novel, então eu gosto bastante, porque a gente consegue ver a evolução da Helena. O segundo ponto que eu quero deixar aqui pra vocês no início do vídeo é que a protagonista, ela não é invencível, ela não é aquele personagem overpower que voltou no passado, ela sabe de tudo e nada vai atingi-la. Isso é uma coisa que não acontece na novel, porque por mais que ela tenha calculado tudo, as coisas começam a fugir do seu controle e ela se vê em situações que não eram pra ter acontecido, mas estão ali batendo na sua porta e ela precisa resolver aquele problema. Então, ou ela se adapta ou ela morre. E isso torna a história muito emocionante. E o terceiro ponto é que a história, ela vai retratar, em termos de ficção, então nem tudo ali é real, principalmente nomes, o iluminismo. Foca nos artistas, nos filósofos, sobre deixar as trevas e ir para a luz do conhecimento, fazendo com que as classes sociais não venham mais a ser tão importantes, mostrando que a família real está perdendo o seu poder e passando o poder para o povo. Toda essa revolução que aconteceu na nossa própria história é colocada naquelas páginas, né, da novel, e aí a gente tem uma contextualização. Provavelmente a história se passa na França do século XVIII, mas isso aí é só uma suposição minha, porque se a gente pegar o iluminismo e comparar as datas, né, seria ali na França, onde tudo teve início. Dadas essas primeiras informações pra vocês, vamos pular pra sinopse. Se você ainda não conhecia esse manhwa, ou se você aí esqueceu de algumas coisas, ou quer acompanhar o vídeo inteiro, vamos lá pra uma breve sinopse. Basicamente, Shadow Queen vai acompanhar a vida da Helena, que é, na sua primeira vida, totalmente inocente, e aí ela recebe uma proposta de substituir uma nobre senhorita que acabou falecendo. Ela aceita a proposta, se muda pro grande império daquela nação, e aí ela se torna Verônica, filha do Grão-Duque, que seria a maior posição depois da família real. Vive seus anos, né, substituindo essa nobre senhorita, até que quando ela se casa com o imperador, tem um filho, ela é morta, porque Verônica está de volta, e aí a gente descobre que Verônica não morreu, ela estava apenas com uma doença, e Helena era uma substituta. E quando a substituta pode ser descartada, ela não vai viver feliz para sempre com seu filho em outra região, ela vai ser morta. Mas quando ela morre, depois de todo esse trauma de ter o seu filho tirado dos seus braços e levado por uma mulher que estava tecnicamente morta, todo esse trauma, toda essa traição que ela sofreu, ela volta pro passado um pouquinho
pouquinho antes dela ser levada pro Império. Ela sabe que ela não pode fugir desse destino de ser levada pro Império, que se ela fugir com seus pais, provavelmente ela será caçada. E aí ela também coloca na balança que ela não quer desistir da oportunidade de ir para o Império, ela quer destruir quem um dia a destruiu. E aí ela começa a bolar vários planos para destruir a grande casa, que é quem lhe causou todo o mal, né, na sua primeira vida. É uma história focada bem na vingança. A gente tem partes da academia real, então ela vai pra escola, a interação dela com o príncipe herdeiro, que foi seu antigo amor na primeira vida, a interação dela com o primo, que não é nada boa. Então a gente tem vários acontecimentos, mas o problema é que o manhwa, ele finaliza no capítulo 60 e a gente não sabe se tem renovação de contrato ou se realmente Shadow Queen acabou ali no manhwa, né, no caso. Tem que correr atrás da novel se a gente quiser saber o que aconteceu no final dessa história. Dito isso, eu separei aqui quais são nossos alvos, porque o intuito é se vingar de cada um deles. Se ela conseguiu ou não, enfim, né? Só esse vídeo te dirá. E a novel também, né? Mas só se você for ler. Começando com Annie, a sua criada. Florence, o guarda-costas. Leah Brick, a amiga desleal. O grão-duque Frederick, o pai falso. E Verônica, a vadia louca. E agora, meus amigos, a gente entra na parte que vocês estavam provavelmente esperando. Se você leu até o capítulo 60, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar o que aconteceu a partir daqui. Eu separei 10 momentos pra gente dar uma discutida aqui, que foi o que eu mais consegui resumir pra vocês, porque senão o vídeo ia ficar interminável, não teria fim esse vídeo. E o primeiro fato que eu separei aqui, que pra derrubar o grão-duque, a gente precisa destruir o projeto da Rua Noblesse, que é a rua para nobres. E na primeira vida da Helena deu tão certo, que deu tanto dinheiro pro grão-duque, que se tornava praticamente impossível derrubar o grão-duque, porque ele tinha tanto dinheiro, tanta influência, que o grão-duque era uma montanha e a Helena era uma formiga, então não ia dar certo. Uma das primeiras ações da Helena é comprar terrenos na favela. E aí ela lembra, tem uma vaga lembrança de onde poderia ser construída a Rua Noblesse. E assim, talvez seja destino, talvez seja sorte, ela acaba comprando os terrenos bem no centro, bem no lugar central da Rua Noblesse. Isso faz com que o plano da Leah Brick, que é o cérebro do grão-ducado, que é aquela lá que comanda tudo, né, depois do grão-duque, se sinta muito atingida, porque afinal de contas o seu projeto já no início tá começando a dar errado, porque alguém adquiriu essas ruas na favela e aí ela precisa dessas terras e o comprador dessas terras está querendo 100 vezes mais o valor de mercado. Mas Leah Brick vai lá e paga, né, pra Helena, sem saber que é a Helena que está por trás de tudo isso. E o segundo ponto muito importante para a queda das finanças do grão-ducado é que a Helena vai lá e faz um contrato com mineradoras, né, de mármore, para que ela venda a 5 vezes mais ao preço de mercado, para que, né, tudo na Rua Noblesse se torne mais caro e eles tenham que tirar dinheiro da onde eles não tinham planejado. O segundo ponto, para acabar de vez com a Rua Noblesse, porque quando a Rua Noblesse lá é inaugurada, não dá certo, assim, foi um projeto muito fracassado, onde os nobres, que se achavam mais nobres que todo mundo, iam, mas não compravam nada, só iam em respeito ao grão-duque, porque eles tinham uma opção muito melhor, que é o Salão da Helena, que vai entrar para a história daquele império. Esse lugar a Helena dá o nome de Salão Secreto, pois todos precisam usar máscaras para frequentá-lo. E é por isso que tem uma máscara na capa da novel de Shadow Queen, porque representa que nobres e plebeus podem conviver em harmonia em um lugar onde ninguém precise saber a sua identidade. Também isso serve para que a Helena possa frequentar o salão sem que ela seja descoberta como Verônica. E é nesse salão que ela traz todos os artistas que ela vai recrutando ao decorrer do manhwa e da novel. É um centro cultural, onde tem teatro, peças de música, peças de poesia, exposições de arte, desfile de moda, então é um lugar assim incrivelmente rico em cultura. O terceiro ponto são as plantações de ópio, porque o grão-ducado tinha uma grande receita vindo do submundo, né, através da venda de drogas, e aí a Helena vai lá junto com o príncipe Xian, que vai entrar na jogada lá no final do vídeo, que eu vou explicar sobre os envolvimentos românticos da protagonista e o que acontece, não vai caber aqui bem certinho,
Mas enfim, com a ajuda do Sion, ela pega e bota fogo em todas as plantações de ópio do grão-ducado e acaba com essa fonte de renda do seu inimigo. Vou deixar uma outra observação aqui, que essa obra não é uma obra de romance. Como tem histórias que tem a vingança e tem o romance, Shadow Queen vai focar muito na vingança. Claro que a gente vai ter um desfecho de quem ela ficou e se ela ficou com alguém ou se outra pessoa inesperada surgiu para pedir a mão dela em casamento. Mas isso aí eu vou deixar lá pro final do vídeo. O quarto momento importante é a Verônica voltando dos mortos finalmente, só que 3 anos antes do esperado. Com isso, a Helena precisa apressar todos os seus planos, porque a desgraçada tá voltando. A Helena nem conseguiu ainda estruturar todos os seus planos para derrubar de dentro para fora o grão-ducado, então ela precisa apressar todas as suas coisas. Com isso, ela pede ajuda pro Sion, que vai iniciar ali a seleção da princesa herdeira. Como o grão-duque sabe que a sua verdadeira filha, que é a Verônica, ainda não desenvolveu bem a capacidade neural ou capacidade mental dela, porque ela ficou anos dormindo e ainda é considerada uma criança, por mais que ela tenha crescido de corpo, ela não tem uma inteligência tão avançada. Eles não vão largar agora a Helena. Eles vão pegar a Helena pra ela se transformar na próxima princesa herdeira, pra que eles peguem e substituam ela depois. Isso faz com que a Helena tenha um tempo. Nesse tempo, a Helena vai usar pra derrubar a Leah Brick. E aí ela vai começar a futricar no ouvido dos nobres que a Leah Brick pegou muito dinheiro, não soube investir corretamente na Rua Noblesse e acabou perdendo muito dos recursos. Os nobres, muito insatisfeitos, pedem a deposição da Leah Brick. O Grão-Duque, sem muitas alternativas, meio que dá um pé na bunda, né, da Leah Brick. E eu achei até estranho, porque uma vez que um funcionário, né, da grande casa, envolvido nos segredos da grande casa, é expulso do seu posto, e ser expulso quer dizer que ele morre. Mas nesse caso, a Leah Brick não morreu, ela só foi expulsa do seu trabalho, mas ela fica de olho na Helena. Começou a chover aqui. Por isso que tá até um pouco escuro esse vídeo, gente. Ainda na seleção da princesa herdeira, na terceira fase, na terceira prova pra ver qual senhorita é a melhor candidata pra se tornar, né, futura imperatriz daquele império, a Helena arma sua fuga. E essa é uma das cenas mais emocionantes que eu já li. Ela é muito perfeita, porque você pensa que vai dar tudo certo, tem tudo planejado nos mínimos detalhes e as coisas começam a dar errado. E aí você não sabe mais o que vai acontecer e você só quer que ela fuja, e se ela morrer, e se ela for pega, acabou a novel, e agora? O que a gente faz? É muito emocionante, é muito bom a fuga dela, planejada nos mínimos detalhes e ainda dá errado. É isso que é incrível, porque aí a gente tem que lidar com o inesperado, a gente precisa saber o que vai acontecer, e a gente tem 2 quedas memoráveis para os nossos inimigos, onde Anne é acertada na cabeça quando ela vai, né, junto com a Helena. Eles vão, né, da grande casa, eles vão pro palácio, e do palácio a Helena foge. Então, nesse caminho, a Anne, que é a sua empregada, que na vida passada traiu a Helena, ela recebe uma pancada na cabeça e ela é deportada para um lugar terrível, que tem uma condição de vida horrível, e assim, basicamente a Anne se ferrou. A segunda queda que ainda a gente tem nesse tópico que eu separei é a queda do Lorenz, que é aquele guarda-costas que matou Helena na sua vida passada. E quem mata Lorenz é o novo guarda-costas da protagonista, e ele é conhecido como, acho que é a segunda espada do Império. Eu não lembro o nome dele agora, eu tentei pesquisar, mas eu não consegui encontrar o nome dele, mas é o guarda que tem cabelos verdes como grama, ela descreve ao decorrer da novel. Mas dá tudo certo e Helena foge da grande casa. Sexto fato muito importante é a gente conhecer a nossa inimiga, que na vida passada Helena não teve contato, pois Verônica retornou. E nisso a gente vai descobrir por meio do Rain, que é o primo da Verônica, que na primeira vida não se dava bem com a Helena, mas que nessa vida acabou por criar uma relação muito perfeita, muito maravilhosa com a Helena. Ele diz pra Helena que a Verônica é basicamente uma vadia louca. São essas as palavras que ele usou. E nisso a gente tem, assim, muitos e muitos mini conflitos entre a Helena, entre a Verônica. Assim, tem uns que a Verônica ganha, mas daí a Helena vai lá e dá de 10-0 depois na Verônica. É incrível a dinâmica, sabe, entre esses conflitos. Tudo que a Verônica acha que ela é, mas ela não é porcaria nenhuma. Tem, assim, uma cena maravilhosa que a Helena diz que ela, a Helena, ela não é igual a Verônica, que a Verônica é igual a Helena, entendeu? Existe uma inversão de papéis, porque a Helena criou uma influência tão grande naquele império que agora a Verônica se parece com a Helena. O sétimo fato, e que me deixou com o coração na mão, foi o fogo no salão secreto. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a Helena não volta invencível? E é esse um dos pontos que deixa a história emocionante, porque quando a Verônica
Verônica, essa maluca, né, tem a ideia de botar fogo no salão, são umas cenas que causam uma emoção que você não consegue não ler aquilo rápido, entendeu? E sério, quando o Rain vai lá e recebe uma flechada pela Helena, gente, chorei. Confesso pra vocês que sim, ele morrendo, ele não acordando, porque além deles botarem fogo no salão, a intenção era matar a Helena. Mas nisso de o arqueiro tentar matar a Helena, o Rain se preocupa muito com ela e acaba entrando na frente dessa flecha e recebendo o impacto. O oitavo fato é a rebelião do Grão-Duque. Sim, a rebelião foi intenção do Grão-Duque, até que foi, mas assim, Helena, Cian, Rain, todos eles se armaram para que o Grão-Duque achasse que ele conseguiria se rebelar, e ele foi lá, se rebelou, e aí aconteceu a queda do Grão-Duque. Porque no momento em que o Grão-Duque se rebelou contra o Império, ele era um traidor. E quando ele se tornou um traidor, ele se tornou suscetível à morte. E é assim que ele cai. E ele cai com as 3 espadas do Império. Ele cai com o Hurebald, eu lembrei o nome do guarda-costas. Ele cai com a espada do Cian e ele cai com a espada do Rain. Então, os 3, lutando juntos, são capazes de unir suas forças para derrubar um inimigo em comum. E assim, o Grão-Duque morre. A 9ª cena marcante que eu trouxe é a queda da Leah Brick. No final, quando eles derrotam a grande casa, que é representada pelo Grão-Duque, a Helena faz uma visita a Leah Brick, que está presa. E há um diálogo muito marcante pra mim nessa parte, porque a Helena, ela vai admitir que quem transformou ela em uma mulher capaz de derrubar o Grão-Duque foi a Leah Brick. Porque antes, afinal de contas, a Helena era muito imatura. E quem a transformou nessa mulher capaz de se vingar foi a sua antiga mentora, que é a Leah Brick. A Leah Brick, então, se mata. De todos os personagens, quem mais me preocupava com a dificuldade que a Helena teria de derrubar era a Leah Brick. Porque a inteligência da Leah Brick é surreal. Porque, afinal de contas, como a própria Helena diz, quem a criou foi a própria Leah Brick. E pra gente fechar aqui, eu trouxe a morte da Verônica. E ela é sacrificada no Arco do Triunfo, finalizando a vingança da Helena. Tudo acaba no capítulo 210. Aí a gente tem histórias paralelas que vão até o capítulo 242. E elas são muito importantes para o desenvolvimento, principalmente das relações amorosas da Helena. E aí a gente entra nesse tópico, que são os envolvimentos românticos da Helena ao decorrer de toda essa grande história. Eu separei 4 aqui pra gente conversar, que são os principais ali, que você pode achar que tem um envolvimento romântico. A gente começa aqui com o Rafael, que é o mais negligenciado na história. Ele não aparece tanto, que é o pintor, que foi o melhor amigo da Helena na sua primeira vida, foi a única fonte de conforto que ela teve, os únicos momentos em que ela se sentia feliz e que ela tinha um conforto emocional era quando ela estava pintando nas suas aulas de desenho junto com o Rafael, que se tornou o pintor mais influente, né, daquele tempo. O Rafael acaba ficando com a imperatriz da vida passada da Helena. E eu achei que super combinou, porque o Rafael, ele tem um amor, mas eu acho que é um amor platônico pela Helena. Ele nunca conseguiu se confessar, mesmo durante a novel. E ele tem na Helena, eu acho que aquele amor platônico, ela é a musa dele. E talvez isso seja apenas a idealização de um amor. Então, não tem desenvolvimento entre os dois, mas é muito boa essa construção que tem na história. Até porque depois que a gente não vê mais o Rafael, provavelmente ele se curou dessa idealização que ele tinha na Helena, e aí ele ficou com a Cecília, que era a antiga imperatriz daquele reino. O segundo personagem que a gente vai falar é o Hurebald, que no caso é guarda-costas e cabelos cor de grama da nossa protagonista, e não tem nenhuma cena que mostre um amor, um apego romântico entre os dois. Existe apenas uma lealdade tão grande que Hurebald promete nunca se casar para apenas proteger a Helena durante toda a sua vida. O terceiro personagem é o Rain. Ele é o meu personagem favorito nessa história, depois da Helena. Porque eu não considero a Helena um personagem, eu me considero a Helena lendo a história, porque geralmente a gente é o protagonista quando a gente tá lendo a história. Então vamos excluir a Helena aqui da jogada e vamos falar do meu personagem favorito, que é o Rain. As emoções que eu tive lendo, todas as cenas que ele apareceu, o seu desenvolvimento, a gente entendeu o que ele estava passando, o que ele estava sentindo, a sua relação com a sua família, que ele não queria admitir, mas ele amava. Então eu gosto muito da construção dele, do jeito que ele ajuda a Helena. A gente pensa no início da história que ele é um personagem ruim, que ele é um personagem grosso, malvado, ruim. Depois a gente conhece o que tá por trás e toda aquela raiva
que ele tem da Verônica. Eu não vou dizer que eu queria que ele tivesse ficado com a Helena, porque a relação dele com a Helena não era pra dizer se eles iam ou não ficar juntos. A relação deles na novel não era sobre isso. Era sobre a Helena perdoá-lo pela sua vida passada. Era sobre essa remissão, porque a Helena nunca conseguia confiar nele completamente, porque ela tinha que na sua vida passada ele foi um homem horrível pra ela. Então ele foi um homem que a ameaçava, que a chantageava, que a usava, que, né, fazia de tudo pra que ele conseguisse arrancar alguma coisa pra ele mesmo derrubar o Granduque. Então o Rain na primeira vida da Helena foi horrível com ela, e ela não conseguia confiar nele na sua segunda vida. Só que depois, quando a gente se aproxima do final, a Helena consegue perdoar ele por tudo que ele fez, mesmo que ele não peça perdão porque ele não lembra da sua primeira vida. Mas dentro do coração da Helena, ela consegue perdoá-lo e confiar nele. E é essa relação de desenvolvimento que o autor criou para os dois. Não era sobre os dois ficarem juntos, não era nem isso que estava em pauta. Era sobre a Helena finalmente entregar seu coração para ele e dizer: eu confio em você. Essa é uma relação maravilhosa, porque não precisa bater na tecla do romance, do tipo, ai, eu preciso ficar com você, ai, precisa ser sempre uma relação de amor entre um homem e uma mulher. Não é uma relação de amor, é uma relação de perdão, e é muito boa. E agora a gente entra no personagem principal, Sion. Confesso que no início eu não queria que a Helena ficasse com o Sion, porque ele, tecnicamente, negligenciou ela durante sua primeira vida, e ele não merecia estar com ela. Ele menosprezou o filho no primeiro contato que ele teve com a criança. E eu não gostei disso, e também o único motivo que me fez ler a novel foi para que eu visse o encontro entre a Helena e o bebê dela, que é o Ian, que foi tirado dela à força. E aí o Sion, toda aquela pose na primeira vida da Helena, nunca deu amor pra ela, nunca se importou com ela, falou coisas horríveis quando ela teve um filho. Tudo isso pesou pra mim durante toda a história, e eu não queria que ela ficasse com ele. Só que aí a gente tem a primeira história, depois dos 210 capítulos, que mostra a versão do Sion durante a primeira vida da Helena, desde a seleção de uma rainha até ele se apaixonando por completo pela Helena. Quando mostra todo esse desenvolvimento e o que ele estava fazendo por trás dos panos, aí sim eu consigo entender os motivos dele, aí sim eu consigo gostar dele, e aí sim eu consigo torcer para que ele fique junto com a pessoa que ele ama. E eu acho que o ponto mais relevante para dizer para você que não vai ler a novel, que só quer saber o que vai acontecer, mas que não tá afim de ler realmente, é que a Helena só conseguiu voltar no tempo porque ela tem uma bênção que ela recebeu porque alguém na sua primeira vida amava ela tanto que a deusa foi lá e concedeu uma segunda chance pra ela. E aí a Helena não entende quem poderia amá-la tanto a ponto dela receber uma segunda chance. Mas foi o Sion. E quando ele encontra o corpo dela morto, depois que a Verônica leva o Ian embora, e aí ele se abaixa e tem aquele corpo e ele diz que se arrepende de tudo porque ele não sabe nem o nome daquela mulher que ele tanto ama. E não deu tempo dele salvá-la. A única coisa que ele conseguiu fazer foi amá-la. Mas isso não foi o suficiente. Então quando você tem todas essas informações, você consegue finalmente entender tudo e torcer por esse casal. A segunda história, depois de todos esses acontecimentos, é a história do que veio depois, no caso o futuro dos personagens, com quem cada um ficou, como é que ficou a relação entre eles. E aí a Helena fica finalmente com o Sion, mas ela não vira imperatriz, porque o Sion tem na cabeça dele que se ele transformar a Helena em uma imperatriz, vai acabar por tirar muita da liberdade que ela tem, porque ela tem o salão, ela tem seus próprios projetos. E aí o Sion oferece o cargo de primeira dama pra Helena, e ela aceita se casar com ele. Uma coisa que eu senti falta lendo essa história, com certeza, foi o reencontro entre a Helena e o Ian. Não tem na novel. A única coisa que a gente tem é os dois se despedindo do Ian. A gente não tem nenhuma cena onde ela reencontra o seu bebê, que era realmente o que eu queria ver, mas por toda essa história maravilhosa, eu acho que compensa ainda eu ter ido ler essa história. E como é que eu li a novel? Eu esqueci de falar no começo do vídeo. Eu vou deixar o site pra vocês na descrição, mas é em um site inglês, então eu peguei toda a história em inglês, traduzi no Google Tradutor, joguei no meu Kindle e li por aqui. Gente, foi uma mão na roda. Se você não sabia que podia fazer isso, meu Deus, incrível. Você não precisa ficar lendo pelo computador, não precisa ficar procurando na internet, né? Você joga aqui no Kindle e vai embora. Então é essa a última informação que eu queria passar pra vocês. Esse vídeo ficou muito longo, mas se uma pessoa chegou até aqui, eu já agradeço. Comenta aqui embaixo, eu fiquei até o fim, pra saber que todo o meu esforço
esforço pra gravar esse vídeo e pra trazer pra vocês todo esse conteúdo. Valeu a pena e que pelo menos uma pessoa me acompanhou até o final dele. Eu ficaria muito feliz se tivesse pelo menos uma pessoa comentando isso aqui embaixo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ficou grande pra caramba, eu sei. Tá uma chuva. Foi o único momento que eu achei pra gravar pra vocês, tá? Eu espero ver vocês pros próximos vídeos. Então, eu fui!